E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos continuar analisando o nosso tópico de agentes públicos aqui em Direito Administrativo. E vamos combinar, né? Essa parte aqui, ó, passeio, matéria dada, parte gostosa, aquela parte que flui, que é uma beleza, desde que tenha atenção a alguns detalhes. Cuidado que tem meia dúzia de decorebinhas aqui que se chegar na prova sabendo mais ou menos, chegou sem saber. Porque às vezes é aquele ponto que a banca cobra. Mas vamos lá que a gente vai deixar isso aqui coisa fina. Olha só, tem uma paradinha chamada regime jurídico único. Como assim regime jurídico único? Thales, vem cá. Quando a pessoa trabalha para o poder público, trabalha para a administração pública, tem um regime jurídico que rege essa relação de trabalho. Esse regime jurídico que liga a pessoa à administração pública pode ser um estatuto ou pode ser a CLT. Então, quando a gente utiliza o termo regime jurídico, nós estamos falando o quê? O regime jurídico adotado. Por exemplo, o meu caso, eu sou um servidor público federal, eu trabalho para a União. O regime jurídico que rege essa relação de trabalho que eu tenho com a União é um estatuto. No meu caso, como é federal, é a Lei 8.112. Imagina a pessoa que trabalha, por exemplo, para a Petrobras, para a Caixa Econômica Federal, para os Correios, o empregado público. O regime jurídico que liga ele à administração pública é a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Então, no meu caso, não se aplica a CLT. Se tiver alguma mudança na CLT, para mim nada afeta. E a recíproca é verdadeira. Legal. O que a Constituição traz? Ela traz o regime jurídico único. Os entes da administração pública têm que escolher um regime. Os seus servidores serão regidos ou pelo estatuto ou pela CLT. Misto não rola. É, por exemplo, eu vou fazer um concurso, eu vou contratar cargo de nível médio pela CLT e nível superior pelo estatuto. Não pode. Não pode. E técnico estatuto, outro CLT. O agente estatuto, escrivão CLT. Não pode. O ente, pode ser o ente da direta ou o ente da indireta, ele vai ter que optar. E o que ele optar vai reger todo mundo. Essa é a regra geral. Qual funciona essa regra, Thales? A regra que a gente encontra é o seguinte: serão regidos pelo estatuto aqueles servidores que trabalharem para a administração direta. No caso, nós temos União, Estado, DF, município, também para os servidores das autarquias, por exemplo, o INSS, e por último, também servidores das fundações públicas. Thales, na prática eu já encontrei exceções. Sim, há exceções na prática, mas isso aí não vai vir na tua prova. Em prova a gente trabalha a regra geral. A gente pega, por exemplo, 8.112, que é o Estatuto Federal. No âmbito federal, isso aqui está escrito lá na lei, que é para a União, Autarquia Federal e Fundação Pública Federal. Tá, mas e a CLT? É aplicável para quem? A CLT já é aplicável para servidor de empresa pública e sociedade de economia mista. Então, quem trabalha em uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, por exemplo, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Correio, Petrobras, essa galera é regida pela CLT. Tem exceção? Tem. Olha só, quando a gente fala aqui, então, de empresa pública e sociedade de economia mista, a regra é que eles são seletistas. Mas cuidado que tem uma exceção, salvo os dirigentes. Por quê, Thales? Porque o dirigente de uma empresa pública e de uma sociedade de economia mista, ele não foi concursado, foi a pessoa escolhida a dedo, é a pessoa que ocupa um cargo em comissão. Então, como eles têm um cargo em comissão, ele é o quê? Estatutário. Ele é regido por um estatuto, porque ele possui um cargo em comissão. É uma exceção. Você responde assim na prova se vier expresso dessa maneira. Se vier meio no genérico, vai no genérico. Quem labora para direta, autárquica e fundacional, estatuto. Quem trabalha para empresa pública e sociedade de economia mista, CLT. Salvo os dirigentes. Os dirigentes, por serem titulares de um cargo comissionado, são estatutários. Teve uma época que vigorou o regime híbrido, o regime diversificado. Fizeram uma alteração na Constituição e teve uma época que podia. Só que depois o STF falou que era inconstitucional, teve uma inconstitucionalidade formal no processo legislativo, acabou isso e voltou a vigorar o quê? Regime jurídico único. Pega, por exemplo, o município. Quem trabalha no município ou é estatutário ou é seletista. Os dois ao mesmo tempo não vai rolar. E vai na regra que é essa aqui que a gente falou, que não tem como errar. Beleza. Um outro ponto importante é o seguinte: os cargos públicos, os empregos públicos, até mesmo as funções públicas, são acessíveis a quem? A questão fala para você, os cargos públicos são acessíveis a brasileiros e a estrangeiros. Brasileiro e estrangeiro?
Imagina que você vai fazer a tua prova, aí chega lá no dia da prova, vem e pousa aquele avião assim, cheio de japonês dentro para fazer o concurso junto contigo. Você olha e fala, fodeu, não dá não. Não, cara, só entre a gente já se mata. Vai pôr estrangeiro junto? Negativo. Cargo público é coisa de brasileiro. Imagina, senta lá para fazer a prova, tá lá, de um lado um paraguaio, de um outro argentino, aí você olha pro cara, o cara, e aí, cabrão? Não, que jeito, velho? Não, só entre a gente brasileiro já é essa briga de foice no escuro. Você imagina com um estrangeiro junto? Negativo. Cargo público é coisa de brasileiro. Mas que tipo de brasileiro? Nato ou naturalizado? Os dois. Cuidado, que a Constituição Federal estabelece que não há distinção entre brasileiro nato e naturalizado. As únicas distinções possíveis estão no próprio corpo constitucional. Lá tem cargos privativos de brasileiro nato, que no caso é o mp3.com, né, que é ministro do STF, presidente da Câmara, presidente do Senado, presidente da República e vice, oficiais das Forças Armadas, carreiras diplomáticas e ministro do Estado da Defesa. Isso é constitucional, velho. Isso aqui não interessa pra gente aqui não. Isso é outra matéria. Lá é uma situação específica que a CF traz cargo privativo de brasileiro nato. Aqui não. Quando a gente fala cargo público, regra geral, emprego público, é brasileiro. Tanto faz se é brasileiro nato ou naturalizado. Ah, legal, Thales. Então se a questão chegar e falar assim, ó, que jamais um estrangeiro terá acesso a cargo público, também está errado. Porque os estrangeiros, eles podem ter acesso a cargos públicos na forma da lei. Tem que ter lei prevendo. A lei vai chegar e falar, olha, esse cargo pode estrangeiro. Então, os cargos públicos, veja bem, eles são acessíveis aos brasileiros e aos estrangeiros na forma da lei. Tem que ter lei prevendo. Se a lei não disser nada, o estrangeiro não pode ocupar o cargo. Então, se a questão afirma para você que os cargos públicos são acessíveis a brasileiros e estrangeiros, está errado. Se a questão fala que é apenas brasileiro e estrangeiro não, está errado também. O correto é dessa forma que nós vimos. Legal. E a exigência de concurso público, Thales? Para que a gente tem? Essa exigência de concurso público é para cargo efetivo, cuidado que não é para qualquer cargo público, é para cargo efetivo e para emprego público. Nesse caso, o artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal, exige o concurso público para cargo efetivo, hein? Cuidado, cargo em comissão não, e emprego público. São atribuições técnicas. A pessoa aqui exerce atribuição técnica, então quem tem um cargo efetivo em emprego público entra ali na mesma hierarquia que os demais. Você não entra chefe, você tem funções técnicas, atribuições técnicas. Aí tem que tomar cuidado para não confundir com o cargo em comissão e a função de confiança. Esse aqui cai pra caramba em prova, mas cai que é um absurdo essa parte que a gente vai ver agora. Qual que é a diferença de um cargo em comissão de uma função de confiança? Antes de nós vermos as diferenças, vamos ver o que eles têm de igual. Tanto o cargo em comissão quanto a função de confiança são para o desempenho de atribuições de direção, chefia e assessoramento. Apenas. Se a questão falar para você que eles têm outra função além dessa, tá errado. Tipo, função de apoio, função técnica, tá errado. É função de direção, chefia e assessoramento apenas. Nesse caso aqui, é só para essas três atribuições, nenhuma outra, hein? Muito cuidado com essa pegadinha, que tem coisa que o erro brilha assim na nossa frente, né? Tem coisa que passa, você chega na prova e fala, será? E acaba achando que é negativo, hein? Então, cargo em comissão de confiança é para duas coisas, ou para ser o chefe, ou assessorar o chefe. É direção, chefia e assessoramento apenas. Falou técnica, não, tá errado. Técnica é cargo efetivo e emprego público. Então, essa é uma semelhança tanto entre o cargo em comissão quanto a função de confiança. Uma outra semelhança é que os dois são de livre escolha e livre dispensa, não tem concurso público. Tanto o cargo em comissão quanto a função de confiança, a autoridade escolhe. Ela chega e você, é tipo Pokémon, eu escolho você. Ela vai e escolhe. Só que o dia que ele cansar também, é só olhar para a cara do sujeito e falar, tchau. É livre escolha e livre dispensa. Então cuidado que isso aqui é idêntico para cargo em comissão e função de confiança. Tá, professor, mas o que muda? O que muda é o seguinte, a diferença entre cargo em comissão e função de confiança é quem pode preencher. Quando eu tenho uma função de confiança, essa função vai ser preenchida apenas por servidor efetivo. Você só pode preencher a função de confiança por aquele cara aprovado em concurso público e que tem um cargo público efetivo. Você não pode pôr qualquer um ali. Agora, o cargo em comissão tem uma liberdade um pouquinho maior. Você pode colocar o efetivo, que é o concursado, ou não. Você pode pegar alguém que não tem um cargo público efetivo. A Constituição estabelece que a lei vai dizer
quais cargos em comissão podem ser ocupados por quem não tem cargo efetivo, qual que é o percentual mínimo. Por exemplo, ó, pode chegar uma lei e falar o seguinte, uma lei e fala que tem lá os cargos em comissão. Aí tem lá o cargo A, B e C. A lei vai chegar e falar, olha, o cargo em comissão A é 100% efetivo, só efetivo. O cargo em comissão B tem que ser pelo menos 75% efetivo e o cargo C pelo menos 50% efetivo. O resto pode ser por pessoas que não têm cargo efetivo. A lei vai determinar. Então a lei que vai chegar e falar, ó, esse cargo em comissão não, é só efetivo. Ah, esse aqui pelo menos 75% tem que ser efetivo, o resto não. A lei vai determinar as condições, quais situações e qual que é o mínimo. Então, veja bem, qual que é a diferença que a gente acaba tendo aqui, no final das contas, entre o cargo em comissão e a função de confiança? Os dois é por servidor efetivo, mas o cargo em comissão tem esse ou não aqui. É esse ou não que acaba mudando. Então decora assim, função de confiança, apenas cargo efetivo, e ponto final. O cargo em comissão não. O cargo em comissão ele é um cargo que tem todas as atribuições, a pessoa tem realmente um conjunto de atribuições maiores. A função de confiança, a pessoa tem o cargo efetivo dela, ela continua no cargo efetivo dela, ela apenas vai desempenhar uma função extra, uma função especializada. Então são coisas bem parecidas, mas para a sua prova, cuidado com esse detalhe, que isso aqui é o que mais cai. Isso aqui cai toda hora, cai muito mesmo, até em direito constitucional se encontra questões disso. Muito bem. O que nós acabamos de ver então? Que tanto o cargo em comissão quanto a função de confiança é livre escolha e livre dispensa. Ah, é livre escolha? Aí a autoridade pública, que às vezes é meio malandra, né? Tem alguns, fala, então eu vou usar isso aqui de cabide para minha família, vou colocar meu pai, irmão, esposa, filho. Negativo. Isso é feio, isso é errado. Sabe qual que é o nome disso? Nepotismo. E tem uma súmula vinculante que veda o nepotismo. É a súmula vinculante 13 do STF, lógico, né? O único tribunal que edita súmulas vinculantes, que veda o nepotismo. O STF falou que a vedação ao nepotismo atende aos princípios da moralidade e da impessoalidade. Então, o que é o nepotismo? Tá? O nepotismo é ficar colocando parente nessas atribuições de livre escolha. Não pode. Não pode. Então lembra o cargo em comissão e a função de confiança que nós vimos? O que essa súmula determina? Que não pode colocar no cargo em comissão e na função de confiança o cônjuge, o companheiro e o parente até terceiro grau. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que eu fui lá, fiz um concurso público, fui aprovado, vou ocupar meu cargo efetivo, só que meu pai é presidente daquele órgão. Ele pode me nomear? Claro que pode. Porque é cargo efetivo. Cargo efetivo eu passei em concurso e consegui. Essa proibição que nós estamos vendo é para cargo em comissão em função de confiança. É ali que não pode. Para cargo efetivo não há problema. Então cuidado com essa pegadinha. É cônjuge, companheiro e parente até terceiro grau. Decora o grau de parentesco que cai muito. Já já eu vou te ensinar a fazer essa contagem aqui. Mas por enquanto vamos nos ater aí aos termos da súmula. Então, cônjuge, companheiro e parente até terceiro grau. Joia. Essa súmula é aplicável em que âmbito da administração pública, Thales? Para toda a administração pública. Essa súmula é aplicada tanto no âmbito da direta, União, Estado, DF, município, dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e também, olha só, e também para a indireta. Autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Então, mesmo não existindo lei, mesmo que não haja lei, o que a STF entende? Não pode nepotismo. Viola a Constituição Federal. Claro que há algumas legislações já dependendo do ente, que não é o que a gente vai estudar agora. Mas o que o STF entende? Mesmo sem lei, o nepotismo é vedado, é proibido, porque ele vai de encontro às disposições constitucionais. E tem um outro detalhe que é o seguinte. Ela também veda designações recíprocas. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu te dar um exemplo. Imagine duas autoridades públicas. Tem o João e tem o Zé. Duas autoridades públicas. E eles têm cargos em comissão à sua livre escolha. Aí o João, ele tem um filho ali, que é um filho meio porcaria, fica lá só fumando maconha, não quer trabalhar, não quer fazer nada. E ele queria pôr o filho no cargo em comissão, mas não pode, né? Porque a súmula veda. O Zé é meio velhão, sabe? Aí arrumou uma esposa novinha, tal, ele sabe que não tá, né, fazendo tudo que deveria, e a esposa fica muito tempo sozinha em casa, e tem um vizinho lá que tá trocando umas mensagens e tal, e antes que o pior aconteça, ele quer arrumar alguma coisa para ela fazer, para não deixar ela de bobeira em casa. Só que ele não pode nomear.
Aí eles têm uma brilhante ideia. O Zé chega e fala assim, ô João, eu nomeio o teu filho, que ele não é nada meu, e você vem e nomeia a minha esposa, que não é nada sua. Vai rolar? Você acha que a STF é bobo? Você acha que a STF nasceu ontem? Qual que é o nome disso? É nepotismo cruzado. São designações recíprocas, é vedado também. Não pode. Esse nome nepotismo cruzado não está na súmula, é um nome doutrinário. Mas ele veda designações recíprocas. Não pode fazer o nepotismo cruzado. Também é proibido. Então, olha só. Súmula vinculante 13 proíbe o nepotismo, cargo em comissão, função de confiança, não pode nomear cônjuge, companheiro e parente até terceiro grau, sendo proibida também a designação recíproca. E é aplicado para toda a administração pública, tá? Cuidado que vem pegadinha que fala para você que para EP e SEM não se aplica, para autarquia não aplica. Mentira! Pega para toda a indireta também. Joia! Agora, porque a súmula vem até aqui. Só que tem uma jurisprudência do STF que não está na súmula. Então você vai responder de acordo com essa jurisprudência se estiver expresso na questão. Não é para presumir, vai estar expresso na questão. O STF entende que essa proibição que a gente está olhando aqui, ela não se aplica para cargos de natureza política, para cargos políticos. Thales, o que é cargo político? Cargo político é um tipo de cargo em comissão também. É cargo em comissão, mas é de natureza política. A banca vai falar para você cargo político. Sabe quem estamos falando? Ministro de Estado, secretário de Estado e secretário municipal. Aqueles auxiliares imediatos dos chefes do Poder Executivo. Nesse caso, não é nepotismo, pode nomear. Vai falar para mim que você nunca viu aí o prefeito da tua cidade nomear o irmão, a esposa, o pai, o governador também. Pode, nesse caso não é nepotismo, porque aqui nós temos aqueles auxiliares do chefe do executivo. Então, cuidado, que nesse caso não se aplica a proibição. Nesse caso, pode nomear a parentaiada e não é nepotismo. Mas se a banca vem falando do nepotismo de forma genérica, você adota a súmula. Não pode pai e bola. Quando a banca quiser cobrar essa exceção, ela vai falar das duas uma. Ou ela vai falar cargo político, que não pode, vai estar escrito cargo político, ou ela vai exemplificar e colocar esses caras aqui. Aí realmente não tem nepotismo, pode nomear a parentaiada que não dá nada. Beleza? Beleza. Então, às vezes a questão vem copiou-colou, terceiro grau. E se a questão vier jogando para você exemplos? Ela pega e começa a falar, vai nomear o tio, o sobrinho, o cunhado, o irmão. Pode acontecer, às vezes são questões um pouco mais elaboradas que ela vai contando uma história. Fala fulano, ciclano, beltrano, e não sei o que lá, e não sei o que, e pode acontecer. Nesse caso, vai ter que extrair de quem que ela está falando, e aí sim vai ter que fazer a árvorezinha genealógica, que é algo muito fácil. Quer ver? Vem aqui comigo. Olha só, como que a gente faz a contagem de grau de parentesco? Vem cá, coloca no centro ali você, vamos descobrir quem que é teu parente, quem é, como funciona o parentesco. Você poderia pôr na questão a autoridade pública, tá? Aqui então é o centro. Para a gente contar o grau de parentesco é muito fácil, é só ver quem saiu de onde, é só ver de onde a pessoa veio. Por exemplo, tu veio da onde? Nasceu da onde? Ah, dos pais. Dos pais, então para os pais, ó, uma casinha. Então pais é parente de primeiro grau. E os teus pais saíram da onde? Dos avós. Então, ó, você tá aqui, né? 1, 2. Então os avós são parentes de segundo grau. A mesma coisa para os filhos. Ó, filho tá aqui, ó. Filho é parente de primeiro grau. E o neto? 1, 2. Neto é parente de segundo grau. Fácil pra caramba. Olha um detalhe, filho tanto faz se é filho de sangue ou adotado, tá? O direito não faz diferença entre filho de sangue e filho adotado. Já viu família que tem filho de sangue e filho adotado? Chega e fala assim, ô filhinho do coração, vem cá, é o adotadinho, você também. Não, né, pô, filho é filho, então, independente se é adotado, se é de sangue, não tem diferença, tá? Porque tem algumas leis que falam, né, consanguíneos, adoção e tal. Aqui nós estamos vendo parentesco em linha reta. Já viu que tem umas leis esquisitas? Falar em linha reta, colateral, consanguinidade, afinidade. Que diabos é isso? Cara, coisa boba. Linha reta, ó, linha reta. Vamos ver agora a linha colateral. Teus irmãos saíram da onde? Teu irmão é parente o quê? De primeiro grau? Não, pô. Teu irmão saiu de você? É uma estrela do mar que corta um braço, nasce um outro? Não. O irmão é parente de segundo grau, ó. Tá vendo? 1, 2. Então o irmão é parente de segundo grau. Eu sei que irmão às vezes fala que a gente foi achado no lixo, tal, quem tem irmão mais velho sabe, né? Ou quem foi irmão mais velho sabe disso. Não, você não é filho do pai e da mãe mesmo, você foi achado no lixo, tal. Isso é comum. Eu tinha irmão mais velho, eu tenho 2 irmãos mais velhos, né? Aí o meu irmão mais velho mesmo
e ele vivia fazendo bullying comigo, porque meu pai, minha mãe, meus dois irmãos têm cabelo preto e eu tenho cabelo mais clarinho. Aí ele falava que eu era... Ele contou tanta história, falou que eu era adotado, que eu fui achado no lixo. Uma vez falou que eu era filho do velho Gambá, que era um vizinho que tinha lá, um velho nojento. Olha o apelido do velho Gambá, que ele era meio alemãozão, né? Minha mãe deu um pau no meu irmão esse dia, porque falou, filha da puta, tá falando, tá sugerindo o quê, né? Puxei pra minha avó, né, que é portuguesa, tal, branquinha. Mas até filho do velho Gambá já falou que eu era. Então, beleza, né? O irmão tá aqui, ó, parente primeiro, segundo grau. Joia. E o sobrinho? O sobrinho não é filho do irmão? É só tu contar, ó. 1, 2, 3. Então, sobrinho é parente de terceiro grau. Parente de terceiro grau. E o tio? Olha o tio, olha como chega no tio. Ó. Você tá aqui, né? 1, 2, 3. Então, tio é parente de terceiro grau. E o primo? Primo é filho de quem? Filho da puta, falou que passou em 15 dias. Não, o primo é filho do tio, não é? Então, o primo, olha só, é parente de quarto grau. Você nunca mais vai poder chegar e falar assim, eu tenho um primo de primeiro grau. Véi, se tu tem um primo de primeiro grau, rolou uma putaria meio esquisita na tua família ali, sabe? Tipo assim, o tio comeu... Não. Só não, apenas não. Porque é tipo novela da Globo, assim, não rola. Não é não, primo é quarto grau. Então, primo nem é parente. Chega um primo lá pra você, e aí? Já passou em concurso? Fala, você é quem mesmo? Você é o... é filho do... É verdade, porque você nem é meu parente, né? Você tá me perguntando, mas você não é parente. Porque o primo não é parente, primo é quarto grau. Então, linha reta, linha colateral. Aqui é parentesco por consanguinidade, parentes de sangue. Agora, olha só, o cônjuge. O cônjuge ou companheiro, tá? Cônjuge e companheiro é a mesma coisa. O cônjuge é parente de... O cônjuge não é parente. O cônjuge é cônjuge. Por isso que as leis falam cônjuge, companheiro e parente. O cônjuge não é parente não, cara. O cônjuge é cônjuge. Tá vendo isso aqui, ó? É como se fosse um parentesco de grau zero. É como se você e o cônjuge fossem a mesma pessoa. Ai, que bonitinho que é o direito, você vê? É como se você e o cônjuge fossem a mesma pessoa. É, entre aspas, um parentesco de grau zero. Só que aí que tem os poréns, né? A jararaca lá, a sogra, vai ser parente de primeiro grau. Primeiro grau. Se o cônjuge já vem com os enteados, com os capetinhas lá, serão parentes de primeiro grau. O cunhado, se fosse bom nem começar com cu, né? É teu parente de segundo grau. Então, você comunica aos parentes do cônjuge. Claro que tem uma limitação, tá? Mais do que isso aqui não vai, chega nessa parte. Mas olha só, aqui é parente de afinidade, não é parente de sangue. Quando tu casou, tu não casa só com a pessoa. Casa com a família também. Então, muito cuidado com esse negócio aí. Então, o que a gente está vendo? Como funciona o parentesco. Aí, pode nomear o cunhado? Não pode. E o tio? Não. E o sobrinho? Não. Não pode. Essa galera não pode. Quando for aqui, ó, você vai ver que cai muito em prova, quando a banca quer fazer uma sacanagem, né? Quando a banca quer dar uma confundida ali. Ela pode perguntar para você, tá vendo? Ó, de sobrinho, de tio, de primo. Pode perguntar dessa galera aí. E às vezes, dá um branco na hora da prova e você não lembra. Fala, ih, cara, pode nomear tio, sobrinho, irmão, primo, como funciona? No caso da súmula vinculante 13, que é parente da terceiro grau, porque tem hora que muda, tá? Tem lei que fala que é segundo grau, tem coisa que é quarto grau, muda. Aqui que é terceiro grau, lembra que a súmula vinculante 13, ela fala até terceiro grau. Tem uma técnica mais rápida para você memorizar quem pode nomear para um cargo em comissão ou não. Bem simples, ó. Você pode nomear para um cargo em comissão as mesmas pessoas da tua família, que isso pode dar uns pega sem estragar a família. Vamos lá. Cara, filho, pai, essas coisas, avó, nem pensar, isso é incesto, né? Isso é feia, coisa do diabo. Não. Irmão, você tem tara no teu irmão, na tua irmã? Credo, pode ser mais bonito que for, não tem tara irmão ou irmã. E no tio, na tia? Já pensou? Chegar lá na festa de Natal, sentado do lado do teu pai, aí ó, peguei tua irmã, aquela safada lá. Não, velho, tio, tia, não dá não. E sobrinho e sobrinha? Véi, sobrinho e sobrinha é igual filho, entendeu? A gente chama igual filho, não tem. Teu irmão, tua irmã te mata. E o priminho? E a priminha? Quem nunca, né? Quem joga a primeira pedra, quem quando era criança nunca deu umas bitoquinhas, umas pegadinhas ali no priminho e na priminha, porque priminho, priminha pode. Então, como pode dar uns pega, pode nomear também para o cargo em comissão. Beleza? Cuidado que isso aqui é aplicado para todo o direito, tá?
para todo direito. O que altera é que, dependendo da regra, pode ser terceiro grau, quarto grau, segundo grau. É só ficar atento a esses detalhes. A contagem do grau de parentesco funciona idêntico para todo mundo. Muito bem? Muito bem. Vamos treinar um pouquinho. Vamos ver como esse troço cai em prova agora. As funções de confiança correspondentes a encargos de direção, chefia ou assessoramento só podem ser exercidas por titulares de cargos efetivos. Vem aqui para mim. Quando a gente vê esse só, apenas, nunca, somente, dá 3 tipos de medo diferentes, né? Olha só, não é querer falar mal não, mas eu já vi propaganda por aí. Internet, sabe como a internet é, né? Professor de um outro lugar aí falando uma vez assim pros alunos, professor entre aspas, né? Falando assim, ó, dica matadora do truta aqui. Se você vê na questão somente, apenas, nunca, a questão tá errada, tá? Precisa nem ler, tá errado. Gente, olha o tipo da dica que o cara dá. É tanto que você adquire o curso de um cara desse, de brinde não vê uma camiseta, um livro, de brinde vê um fardo de feno, né? Pra lanchar, porque olha o tipo da dica. Claro que quando tem um apenas, um nunca, um somente, tem que tipo, opa, chamar atenção que pode ter uma pegadinha. Mas não quer dizer que tá errado. Olha essa questão, por exemplo. Vem de novo comigo, dá uma lida lá. Olha só. As funções de confiança, a FC, a função de confiança é apenas, é só por titular de cargo efetivo? Sim, questão correta. Então, cuidado com essas dicas matadoras aí, que às vezes o que ela mata é a tua aprovação, tá? Então, a questão nesse caso está correta. Realmente, quando vê uma palavra dessa, tem que ficar atento, mas não necessariamente está errado. Bora para a próxima. Diferentemente dos cargos em comissão, as funções de confiança somente podem ser preenchidas por servidores ocupantes de cargo efetivo. Vamos lá, vamos analisar essa parte aqui primeiro. Ó. A função de confiança é somente por titular de cargo efetivo? Verdade. E isso aqui é diferente do que ocorre dos cargos em comissão? Sim, porque o cargo em comissão é diferente mesmo. O cargo em comissão é efetivo ou não. Então, realmente, são diferenças. É diferente um do outro, está correto também dessa forma. Próxima questãozinha. A aprovação em concurso público é condição e emprego público. Cargo em comissão não tem concurso público, função de confiança não tem concurso público e várias outras funções não tem concurso também. Dessa forma, questão errada. Os cargos em comissão, criados por lei, destinam-se somente às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Realmente, tá? Cargo, seja ele em comissão, seja cargo efetivo, só é criado por lei. E cargo em comissão somente, assim como função de confiança, para atribuições de direção, chefia e assessoramento. Questão correta. Olha o somente de novo aí estando correto. Ó. A CF confere aos entes federativos a competência para adotar, quanto aos agentes públicos, regimes jurídicos diversificados, com a ressalva das carreiras por ela institucionalizadas. Errado, não tem regime diversificado coisa nenhuma, é regime jurídico único, ou estatuto ou CLT. Questão errada. Bora para a próxima. A vedação ao nepotismo no ordenamento jurídico brasileiro, nos termos da súmula vinculante 13 de 2008, ao não se referir à administração pública indireta, excetua a incidência da norma em relação ao exercício de cargos de confiança em autarquias. Como que ela não se refere à indireta? Ela se refere sim, alcança tanto a direta quanto a indireta. Questão errada. Com fundamento no princípio da moralidade e da impessoalidade, o STF entende que, independentemente de previsão em lei formal, constitui violação à CF nomeação de sobrinho da autoridade nomeante para o exercício de cargo em comissão, ainda que para cargo político como o de secretário estadual. Vamos lá. O sobrinho é parente de terceiro grau. Então, realmente, é violação à CF se nomear sobrinho para cargo em comissão. Isso está correto? Não pode mesmo, e é independente de lei formal, tá? Não precisa ter uma lei formalizando, o STF falou que já é extraído direto da CF, então até aqui, ó, até aqui tá tudo ok. Mas olha o detalhe, ainda que para cargo político, como o de secretário estadual. Pô, aí tá errado, porque nesse caso aí, cargo político secretário estadual, não se aplica essa vedação, não se aplica essa vedação, pode nomear sobrinho. Então, questão errada por causa desse finalzinho aí.
Apesar de cargo, emprego e função designarem realidades diversas, a investidura em qualquer uma dessas hipóteses depende da aprovação em concurso público. Pô, bem fácil ver que está errado, né? Ó, cargo em comissão não tem concurso, função de confiança não tem concurso, várias outras funções também não tem concurso. Questão errada, isso aqui é muito manjado. Próxima questãozinha. Os cargos públicos devem ser plenamente acessíveis a brasileiros e a estrangeiros, podendo o edital do concurso estabelecer justificadamente requisitos apropriados às funções a serem desempenhadas. Opa, peraí. Plenamente acessível a estrangeiro? Estrangeiro não. Estrangeiro é apenas na forma da lei. O estrangeiro só pode ter acesso a cargo público na forma da lei. Dessa forma, a questão é errada. Funções de confiança e cargos em comissão destinam-se a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Vamos ver se é verdade, ó. A função de confiança e o cargo em comissão é atribuição de direção, chefia e assessoramento? Correto. Então, até aqui está tudo ok, tudo aqui correto. Vê o resto. Distinguem-se, entretanto, quanto aos requisitos de seus ocupantes. A função de confiança é destinada exclusivamente a servidor de cargo efetivo. Verdade? Aqui está correto também. A função de confiança é só para cargo efetivo. Os cargos em comissão podem ser desempenhados por agentes públicos em caráter precário. O que seria agente público em caráter precário? É o servidor que não é efetivo. Não é efetivo. E ele pode? Pode. É justamente a diferença que existe entre eles. Questão correta. Muito bem, pode vir para mim. Viu como é fácil? Esse tópico é gostoso. Esse tópico é um passeio. Mas é só ter muita atenção a alguns detalhes, hein? Porque às vezes é naquele detalhezinho que a gente acha que não dá nada que a questão vem. Mas aqui, ó, tenho certeza que é um pontinho garantido aí na sua aprovação. Valeu? Grande abraço. Até a próxima aula.